Se você tem mais de 70 anos e seu médico agenda automaticamente um exame de rotina, existe uma pergunta muito importante que quase ninguém faz. Esse exame realmente vai me ajudar ou pode acabar me prejudicando? Parece estranho pensar assim, porque durante toda a vida fomos ensinados que quanto mais exames fizermos, melhor será para a nossa saúde. A ideia de descobrir tudo cedo sempre pareceu sinônimo de prevenção. Mas a medicina moderna começou a perceber algo que poucos pacientes sabem. Depois de certa idade, especialmente após os 70 anos, alguns exames que antes eram extremamente úteis podem começar a causar mais problemas do que benefícios. Isso acontece porque o objetivo dos exames de rastreamento é encontrar doenças cedo o suficiente para tratá-las e aumentar a expectativa de vida. Esse raciocínio funciona muito bem quando a pessoa tem 40, 50 ou até 60 anos. Só que o cenário muda quando entramos na terceira idade. Muitas das doenças que esses exames procuram evoluem lentamente e podem levar 10 ou até 15 anos para causar problemas reais. Em muitos casos, a pessoa viveria tranquilamente sem nunca ser afetada por aquela condição. O problema é que, uma vez que o exame encontra algo, o sistema médico quase sempre segue um caminho automático: investigar mais, fazer biópsias, realizar procedimentos e, às vezes, até cirurgias. Esse processo é conhecido por muitos médicos como uma cascata de intervenções. Um exame leva a outro exame. Depois vem um procedimento. Depois, outro tratamento. E cada uma dessas etapas traz seus próprios riscos, especialmente em pessoas mais velhas, cujo organismo já não se recupera com a mesma facilidade de antes. Isso não significa que exames sejam ruins ou que devam ser evitados sempre. O ponto importante é entender que, depois dos 70 anos, a decisão de fazer um exame precisa ser muito mais individualizada. Nem todo rastreamento preventivo continua fazendo sentido da mesma forma que fazia décadas antes. E quando começamos a olhar com mais atenção para os dados médicos, percebemos que existem alguns exames muito comuns que, nessa fase da vida, precisam ser avaliados com bastante cuidado antes de serem feitos. Para entender por que alguns exames passam a ser questionados depois dos 70 anos, precisamos primeiro compreender uma mudança importante que acontece nessa fase da vida. Durante grande parte da vida adulta, os exames de rastreamento funcionam com uma lógica muito clara: encontrar doenças cedo para tratá-las antes que se tornem perigosas. Por exemplo, quando um câncer é descoberto aos 50 anos, muitas vezes existe tempo suficiente para tratá-lo e evitar que ele cause problemas graves no futuro. Nesse caso, o rastreamento faz total sentido, porque pode acrescentar muitos anos de vida saudável. Mas conforme a idade avança, o cenário muda um pouco. Muitas doenças que os exames procuram, especialmente alguns tipos de câncer, costumam evoluir muito lentamente. Alguns tumores podem levar 10, 15 ou até mais anos para causar sintomas relevantes. Isso significa que, em algumas situações, o exame pode descobrir algo que tecnicamente é uma doença, mas que nunca chegaria a causar problemas reais durante o restante da vida da pessoa. O grande desafio começa justamente nesse momento. Uma vez que algo é encontrado em um exame, raramente ele pode simplesmente ser ignorado. O sistema médico é estruturado para investigar o que aparece nos resultados. Isso pode levar a biópsias, novos exames, tratamentos e até cirurgias. Cada uma dessas etapas traz riscos. Uma biópsia pode causar infecção ou sangramento. Um procedimento pode exigir anestesia. Um tratamento pode trazer efeitos colaterais importantes. E quanto mais idade a pessoa tem, maior tende a ser a dificuldade do corpo para se recuperar dessas intervenções. É por isso que muitos especialistas hoje defendem uma abordagem chamada medicina individualizada.
Em vez de simplesmente repetir exames por rotina, o ideal é avaliar fatores como idade, estado geral de saúde, histórico médico e expectativa de vida antes de decidir se um rastreamento realmente vale a pena. Quando olhamos para as recomendações de várias organizações médicas ao redor do mundo, percebemos que algumas triagens bastante conhecidas começam a perder benefício depois de certa idade. E uma das mais discutidas entre os especialistas é justamente um exame muito popular na prevenção do câncer de intestino. Durante muitos anos, a colonoscopia foi apresentada como um dos exames mais importantes para prevenir o câncer de intestino. E, de fato, em muitas fases da vida, ela pode ser extremamente útil. Esse exame permite identificar pólipos, que são pequenas alterações na parede do intestino que podem, ao longo de muitos anos, se transformar em câncer. O ponto que muitos pacientes não sabem é que o benefício desse exame começa a diminuir depois de certa idade. Diversas organizações médicas, incluindo sociedades de câncer e gastroenterologia, indicam que o rastreamento rotineiro geralmente pode ser interrompido por volta dos 75 anos, especialmente se a pessoa já realizou exames normais anteriormente. Isso acontece porque o câncer coloretal costuma se desenvolver lentamente. Um pólipo pode levar muitos anos até se transformar em algo realmente perigoso. Se alguém já realizou colonoscopias normais durante os 60 e início dos 70 anos, a probabilidade de surgir um câncer agressivo que impacte significativamente a expectativa de vida passa a ser relativamente baixa. Ao mesmo tempo, os riscos do exame começam a aumentar com a idade. Antes mesmo da colonoscopia acontecer, existe uma etapa que muitas pessoas consideram a mais difícil: a preparação intestinal. Esse processo exige o uso de laxantes fortes para limpar completamente o intestino. Em pessoas mais velhas, essa preparação pode provocar desidratação, alterações nos sais do sangue e até quedas de pressão. Durante o exame em si, geralmente é utilizada a sedação. Embora seja segura na maioria dos casos, a anestesia em pacientes mais idosos pode trazer riscos adicionais, como confusão mental temporária, alterações respiratórias ou complicações cardiovasculares. Outro ponto pouco discutido é que, se um pólipo for encontrado durante o exame, ele costuma ser removido ou biopsiado. Em alguns casos raros, isso pode causar sangramento ou até perfuração do intestino, uma complicação séria que pode exigir cirurgia de emergência. Por isso, muitos especialistas defendem que a decisão de continuar realizando colonoscopia após os 75 anos deve ser feita de forma individualizada. É importante considerar o histórico de exames anteriores, o estado geral de saúde e a expectativa de vida da pessoa. E a colonoscopia não é o único exame de rastreamento que começa a ser questionado nessa fase da vida. Outro grupo de exames muito comuns envolve a busca por câncer de mama nas mulheres e câncer de próstata nos homens, algo que também gera bastante debate entre os especialistas. Quando falamos de exames preventivos, poucos são tão conhecidos quanto a mamografia para mulheres e o exame de PSA para homens. Durante décadas, esses exames foram incentivados como uma forma essencial de detectar câncer precocemente. E em muitas fases da vida, especialmente entre os 50 e os 70 anos, eles realmente podem ajudar a salvar vidas. O ponto que gera debate entre especialistas é o que acontece quando esses exames continuam sendo feitos automaticamente depois dos 75 ou 80 anos. Isso ocorre porque, nessa fase da vida, muitos tumores encontrados nesses rastreamentos costumam crescer de forma extremamente lenta. No caso do câncer de próstata, por exemplo, estudos mostram que muitos homens mais velhos possuem pequenas áreas de câncer que nunca causariam sintomas durante a vida. O problema é que, quando o exame de PSA identifica uma alteração, quase sempre o próximo passo é uma biópsia para confirmar o diagnóstico. A biópsia da próstata é um procedimento invasivo que pode causar sangramento, infecção e dificuldades urinárias.
E se o resultado confirmar a presença de câncer, o tratamento muitas vezes envolve cirurgia, radioterapia ou terapia hormonal, todos com possíveis efeitos colaterais importantes, como incontinência urinária, fadiga e alterações na função sexual. Algo parecido pode acontecer com o rastreamento do câncer de mama em mulheres muito idosas. A mamografia pode detectar tumores pequenos, que talvez levassem muitos anos para crescer. Mesmo assim, ao serem encontrados, normalmente levam a cirurgias, tratamentos e períodos de recuperação que podem impactar bastante a qualidade de vida. Por isso, muitas diretrizes médicas recomendam que o rastreamento rotineiro para esses cânceres seja avaliado com cautela em idades mais avançadas. A decisão deve levar em consideração fatores como o estado geral de saúde, presença de outras doenças e expectativa de vida. Isso não significa que esses exames nunca devam ser feitos depois dos 70 anos. O ponto central é que eles não devem ser realizados automaticamente para todos. Em muitos casos, a melhor decisão surge de uma conversa cuidadosa entre o paciente e o médico, avaliando riscos e benefícios de forma personalizada. E além dos exames relacionados ao câncer, existe outro teste muito solicitado em consultas médicas de rotina, que também pode iniciar uma sequência de procedimentos desnecessários quando é feito sem indicação clara: o teste de esforço cardíaco. Outro exame que muitas vezes é solicitado de forma automática em consultas de rotina é o teste de esforço cardíaco. A ideia por trás desse exame parece bastante lógica. Ele serve para observar como o coração reage quando o corpo está sob esforço físico, geralmente caminhando em uma esteira, enquanto os médicos monitoram o ritmo cardíaco e a atividade elétrica do coração. Esse exame pode ser muito útil quando uma pessoa apresenta sintomas como dor no peito, falta de ar ou suspeita de doença cardíaca. Nessas situações, ele ajuda a identificar problemas que realmente precisam de investigação. O que muitos especialistas discutem é o uso desse exame em pessoas com mais de 70 anos que não apresentam nenhum sintoma. Quando o teste de esforço é feito apenas como parte de um check-up geral, ele pode acabar mostrando pequenas alterações que não representam necessariamente um problema real. Mesmo assim, essas alterações costumam gerar preocupação e levam a novos exames mais invasivos. Um dos passos seguintes mais comuns é o cateterismo cardíaco, um procedimento em que um pequeno tubo é introduzido através dos vasos sanguíneos até chegar ao coração para observar diretamente as artérias coronárias. Embora seja um exame bastante utilizado na cardiologia, ele não é totalmente livre de riscos. Entre as possíveis complicações estão sangramento no local de inserção do catéter, reações ao contraste usado no exame, problemas renais e, em casos mais raros, eventos como infarto ou acidente vascular cerebral. Outro ponto importante é que muitas vezes esses exames acabam identificando estreitamentos nas artérias que não estavam causando sintomas. Quando isso acontece, pode surgir a recomendação de colocar stents ou até realizar cirurgias cardíacas, procedimentos que exigem anestesia e recuperação prolongada. Grandes estudos na cardiologia mostraram que, em pessoas sem sintomas, tratar esses estreitamentos encontrados em exames de rastreamento não necessariamente aumenta a expectativa de vida quando comparado ao tratamento clínico com medicamentos e mudanças no estilo de vida. Por isso, várias sociedades médicas recomendam que o teste de esforço não seja usado como exame de rotina em pessoas sem sintomas cardíacos. A decisão de realizar esse tipo de avaliação deve ser baseada em sinais clínicos reais e não apenas como parte de uma triagem automática. E além dos exames cardíacos, existe outro teste bastante comum em pessoas mais velhas, que também gera bastante discussão entre especialistas: o exame de densidade óssea, usado para avaliar o risco de osteoporose. Outro exame muito comum em pessoas mais velhas é o teste de densidade óssea, conhecido como densitometria ou exame DEXA.
Ele é usado para medir a quantidade de cálcio nos ossos e avaliar o risco de osteoporose, uma condição que deixa os ossos mais frágeis e aumenta a chance de fraturas. Em muitos casos, esse exame é importante, principalmente para mulheres após a menopausa e para homens mais velhos, que nunca foram avaliados antes. O problema começa quando o exame é repetido automaticamente em idades muito avançadas, e o resultado leva a tratamentos que nem sempre trazem benefícios claros para todos os pacientes. Quando a densitometria mostra ossos mais frágeis, é comum que médicos prescrevam medicamentos chamados bisfosfonatos, usados para reduzir o risco de fraturas. Esses medicamentos podem ajudar em algumas situações, mas também possuem possíveis efeitos colaterais que precisam ser considerados, especialmente em pessoas mais idosas. Entre esses efeitos podem estar irritação no esôfago, dores musculares, alterações digestivas e, em casos raros após uso prolongado, problemas como fraturas atípicas no fêmur ou uma condição chamada osteonecrose da mandíbula, que pode ocorrer principalmente após procedimentos dentários. Outro ponto importante é que, em pessoas muito idosas, o risco de fraturas nem sempre depende apenas da densidade do osso. Muitas fraturas acontecem por quedas, e as quedas costumam estar mais relacionadas ao equilíbrio, à força muscular, ao uso de certos medicamentos ou até à visão. Isso significa que apenas tratar a densidade óssea nem sempre resolve o problema principal. Em muitos casos, estratégias como fortalecimento muscular, exercícios de equilíbrio, revisão de medicamentos e adaptação do ambiente doméstico podem ser tão importantes quanto, ou até mais importantes do que o tratamento medicamentoso. Por isso, muitos especialistas defendem que a decisão de fazer exames de densidade óssea e iniciar medicamentos em idades muito avançadas deve ser cuidadosamente discutida entre médico e paciente. O objetivo principal nessa fase da vida costuma ser preservar a autonomia, mobilidade e qualidade de vida. E existe ainda outro exame de rastreamento que costuma parecer muito lógico à primeira vista, mas que também pode iniciar uma sequência de intervenções desnecessárias quando é feito sem sintomas claros. O ultrassom das artérias do pescoço, usado para procurar risco de AVC. Existe outro exame que muitas vezes aparece em pacotes de check-up ou em campanhas de prevenção: o ultrassom das artérias carótidas. Essas artérias ficam no pescoço e são responsáveis por levar sangue para o cérebro. A ideia do exame parece muito lógica. Ele procura identificar placas ou estreitamentos que poderiam aumentar o risco de um AVC no futuro. O problema é que, quando esse exame é feito em pessoas que nunca tiveram sintomas como AVC ou ataque isquêmico transitório, muitas vezes ele acaba encontrando pequenas obstruções que não estavam causando nenhum problema real. Essas alterações são relativamente comuns com o avanço da idade. Quando o ultrassom identifica um estreitamento mais significativo, geralmente acima de 70%, o próximo passo costuma ser discutir algum tipo de intervenção. Em alguns casos, isso significa cirurgia para limpar a artéria, chamada endarterectomia. Em outros casos, pode ser recomendado colocar um stent para manter o vaso aberto. Esses procedimentos podem ser úteis em situações específicas, especialmente quando a pessoa já apresentou sintomas neurológicos. O grande debate entre especialistas ocorre quando essas intervenções são feitas apenas com base em um exame de rastreamento, em alguém que nunca apresentou sinais de AVC. Toda cirurgia ou procedimento vascular envolve riscos. Entre eles estão sangramentos, complicações cardíacas, lesões nervosas e, ironicamente, até o próprio AVC durante o procedimento. Embora essas complicações sejam relativamente raras, elas não são inexistentes, principalmente em pessoas mais idosas. Diversas diretrizes médicas importantes recomendam que o ultrassom das carótidas não seja utilizado como exame de rotina em pessoas sem sintomas. Isso acontece porque, na maioria dos casos, o tratamento clínico com controle da pressão arterial, colesterol
e uso de medicamentos apropriados costuma ser tão eficaz quanto intervenções cirúrgicas para prevenir AVC. Quando exames de rastreamento encontram alterações que nunca causariam sintomas, eles podem iniciar uma sequência de procedimentos que talvez nunca fossem necessários. E é justamente essa sequência que muitos especialistas procuram evitar ao discutir exames preventivos em idades mais avançadas. Depois de entender esses exames que merecem ser avaliados com mais cuidado, surge uma pergunta muito importante: como conversar com seu médico sobre isso e tomar decisões mais seguras sobre sua própria saúde? Depois de entender que alguns exames podem trazer mais riscos do que benefícios em certas situações, surge uma questão muito importante: como lidar com isso na prática durante uma consulta médica? Muitas pessoas ainda acreditam que precisam aceitar automaticamente todos os exames solicitados, mas a realidade é que decisões médicas devem ser compartilhadas entre médico e paciente. Uma das atitudes mais importantes é aprender a fazer perguntas claras durante a consulta. Quando um exame é sugerido, vale perguntar qual é exatamente o objetivo daquele teste. O que o médico está procurando descobrir? E, principalmente, o que aconteceria se o resultado mostrasse alguma alteração? Essa segunda pergunta é fundamental, porque muitas vezes o exame é apenas o primeiro passo de uma sequência de investigações. Um resultado alterado pode levar a biópsias, novos exames, procedimentos invasivos ou até cirurgias. Entender esse possível caminho ajuda o paciente a avaliar se vale a pena iniciar esse processo. Outra pergunta útil é entender se o exame realmente tem potencial de melhorar a expectativa ou a qualidade de vida naquela fase da vida. Em algumas situações, detectar uma doença mais cedo pode trazer benefícios claros. Em outras, pode apenas levar a tratamentos difíceis que talvez nunca fossem necessários. Muitos especialistas em geriatria defendem que, depois dos 70 ou 75 anos, a prioridade muitas vezes deixa de ser descobrir todos os possíveis problemas médicos e passa a ser preservar autonomia, mobilidade e qualidade de vida. Isso inclui evitar hospitalizações desnecessárias, procedimentos invasivos e efeitos colaterais de tratamentos que talvez não tragam benefícios reais. Também é importante lembrar que cada pessoa é diferente. Existem pessoas com mais de 70 anos extremamente saudáveis, ativas e com expectativa de vida longa. Para essas pessoas, alguns exames ainda podem fazer sentido. Já para outras que convivem com várias condições de saúde, o foco pode ser diferente. Por isso, o mais importante não é simplesmente aceitar ou recusar exames de forma automática, mas sim ter uma conversa honesta e informada com o médico. Quando o paciente entende melhor os riscos, os benefícios e as alternativas, ele consegue participar das decisões de forma mais consciente. No fim das contas, cuidar da saúde depois dos 70 anos não significa fazer todos os exames possíveis, mas sim fazer as escolhas que realmente ajudam a viver com mais segurança, autonomia e qualidade de vida.